Então, gente, eu trouxe esse slide aqui que eu utilizei na nossa segunda aula, tá? Só para mostrar, então, quais, né, que eu falei que eram os critérios e etapas de um projeto, e só para vocês verem que a gente já fez quase todos eles, tá? Então, olha só. A primeira coisa, então, né, era fazer o levantamento da carga instalada, tá? Que a gente fez na segunda aula, tá? Que até essa aula que eu tenho aqui. E a gente fez, né, a previsão de carga, daí a gente viu quanta carga de iluminação a gente precisava, né? Quantas tomadas a gente ia ter, qual era o número mínimo definido pela norma, qual era a potência dessas tomadas, quais tomadas, então, quantos pontos de tomada de uso específico a gente teria, né? Porque a norma só diz, então, qual é o número de tomadas de uso geral, tá? Então, toda essa parte do levantamento da carga instalada a gente já fez e vocês sabem o procedimento. Talvez não lembrem exatamente, né, que então, para a gente ver a iluminação é de acordo com a área, tá? Lembra que a gente calcula a área dos cômodos até 6 metros quadrados, então é 100 VA, e a cada 4 metros quadrados inteiros, acima desses 6, então a gente acrescenta 60 VA, tá? Esse é o levantamento de carga da iluminação, ok? Já das tomadas, então, né, dos pontos de tomada de uso geral, a gente vê pelo perímetro, né? E aí, daí depende do ambiente que a gente vai estar, né? Por exemplo, salas, assim, quartos, é a cada 5 metros de perímetro ou fração, né? Então, aqui nas tomadas é um pouquinho diferente, porque a gente não precisa ter um inteiro, né? Que nem é na iluminação horária inteira, nas tomadas não, né? São só frações também, a gente vai contar. Se a gente tiver 5,5 metros, né? Esse 0,5 vai ser outro ponto de tomada, tá? Que na cozinha, área de serviço, por exemplo, é diferente, porque daí é a cada 3,5 metros, né? Então, lembrem, esse é o número mínimo de tomadas. Normalmente a gente tem que colocar mais, tá? Eu até falei lá quando vocês me enviavam as atividades 2, para vocês aumentarem o número de tomadas, porque às vezes, por exemplo, ter só 3 tomadas no quarto ou 3 tomadas na cozinha, às vezes é pouco, né? A gente utiliza bem mais. A norma também diz que a gente tem que evitar o uso de T's, por exemplo, né? Então, em vez de utilizar T's ou réguas, né, a gente teria mais tomadas, sabe? Mais tomadas para a gente utilizar. Então, por isso que eu falei, pensem, né? Será que vocês não utilizariam mais que 3 tomadas na sala, por exemplo? Eu vou carregar o celular, eu vou ligar a TV, eu vou ligar o som, eu vou ligar o modem de internet, né? Já vai ter 3 tomadas aí e mais, tá? E daí as potências das tomadas, né? Que dependia dos ambientes também. Que, por exemplo, sala, dormitórios eram tomadas de 100 VA, tá? Independentemente do número. E já em outros lugares, como cozinha, copa, né? Então, as 3 primeiras eram de 600 VA e as outras, né, de 100 VA, ok? E as tomadas de uso específico, né? Daí era a tomada do aparelho, a potência do aparelho que vocês resolvessem ligar lá, né? Por exemplo, chuveiro, eu vou ver qual é a potência do meu chuveiro, do chuveiro que eu iria instalar, e colocar essa potência, né, lá na minha tabela, tá? Então, essa foi a parte de levantamento de carga. Aí, depois que a gente fez o levantamento de carga, a gente tinha que somar toda a nossa potência, né? Então, a gente saber qual vai ser a carga total instalada na nossa residência, tá? Por quê? Porque aí a gente poderia, né, determinar o tipo de fornecimento de energia da nossa casa, tá? Tô falando caso, porque no caso a gente está fazendo um projeto residencial agora. Então, a gente somava a carga instalada, via se esse valor era maior que 25 mil. Se esse valor fosse maior que 25 mil, a gente fazia o cálculo de demanda, tá? Por quê? Porque a carga instalada total seria toda a potência que a gente tem instalada, mas não quer dizer que a gente vai ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo, né? Então, para isso que a gente, por causa disso, que a gente faz o cálculo de demanda, tá? Aí no cálculo de demanda a gente vai encontrar qual vai ser a nossa categoria de consumidor, né? Qual vai ser a bitola do fio do ramal de ligação, qual vai ser o disjuntor que a gente vai colocar no nosso quadro de medição, tá? Tem várias informações lá, todas sobre o padrão, sobre a entrada de energia da residência, né? Estão todas lá naquela tabela, tá? Que a gente viu lá, quando a gente encontrou a categoria do consumidor, a gente já conhece todas essas informações também. Beleza, então essas foram as 2 primeiras aulas, né? Tipo levantamento de carga e tipo de fornecimento de energia, cálculo de demanda. Depois a gente veio para a confecção de plantas. Então, o que era ali, acho que é a atividade 4, né? A gente tinha que fazer a divisão das nossas cargas, tá? Em circuitos. Então, a gente tinha que ver quantos circuitos a gente ia ter na residência
E como a gente viu isso? De acordo com a corrente de cada circuito, né? Se algum aparelho tivesse uma corrente maior que 10 amperes, ele tinha que ter um circuito específico, a gente tinha que ter circuito específico para os pontos de tomada de cozinha, de copa, de área de serviço, tá? E os outros também, né? A gente tinha que tentar manter dentro de uma corrente de 10 amperes as outras potências, os outros circuitos. Lembrando, então, que a gente não poderia colocar nem toda a iluminação, nem todas as tomadas da casa em um circuito só, né? Essa, então, foi lá a atividade 4, que vocês fizeram a divisão de circuitos, e vocês já colocaram na planta, né, os pontos, né, os pontos de tomada e iluminação que a gente ia ter. E também já ligaram, né? Então, aqui, ó, o quadro de cargas e o diagrama unifilar, tá? A gente já começou a fazer aqui, porque daí a gente já colocou nela na planta os pontos de tomada que a gente tinha. E para fazer os dimensionamentos, né, a gente já precisava saber, por exemplo, que nem agora a gente está fazendo o dimensionamento dos condutores, a gente precisa saber quantos circuitos vão passar junto com aqueles no mesmo eletroduto, tá? Então a gente já precisaria, né, ter o traçado da tubulação e também os eletrodutos e os condutores para a gente fazer o dimensionamento dos condutores. Quando a gente dimensiona os condutores, a gente também dimensiona a proteção, que foi o que a gente viu, né, semana passada e na outra, daí qual tipo de disjuntor utilizar, né, se vai utilizar disjuntor termomagnético, interruptor diferencial, ou se vai utilizar ODR, tá? E daí já tem as duas funções, né, tanto de proteção do circuito quanto de proteção contra choques elétricos. Tá, então a gente viu essa parte de dimensionamento de condutores e de proteção. Até vocês têm que escrever na planta, mas a gente pode fazer isso depois, porque hoje a gente vai aprender a dimensionar os eletrodutos, tá? Então, dimensionamento dos eletrodutos a gente vai ter que colocar na planta, tá? Qual vai ser os condutores, tá? Qual vai ser a bitola dos condutores e também qual vai ser a bitola dos eletrodutos, certo? Bom, depois, então vamos seguindo, ó. A gente tem o memorial descritivo, o memorial de cálculo e a elaboração da lista e especificações dos materiais. Então, vejam, a gente quase está acabando o nosso projeto, né? Então, o que seriam esses memoriais, né? No memorial descritivo, a gente vai especificar tudo que a gente vai utilizar, vai escrever como a gente fez os cálculos, né? Como a gente projetou as coisas, e no memorial de cálculo a gente vai apresentar os cálculos, tá? Por exemplo, que nem vocês me mandaram, né? A divisão da iluminação, daí a cada 100 reais vocês iam riscando, colocando x, tudo isso vai ser memorial de cálculo, tá? Eu vou mandar um exemplo de memorial descritivo para vocês, tá? Aí eu posso semana que vem eu já tento trazer ele, tá? E daí eu mostro para vocês que depois vocês só vão ir preenchendo daí com as informações em relação ao projeto de vocês, tá? E essa elaboração da lista e especificação, provavelmente a gente vai fazer a lista, tá? Mas a especificação não, porque daí a gente teria que ver quais são os tipos de materiais. Posso tentar ver se talvez eu consiga uma lista de materiais já com valores, só para vocês terem uma noção de quanto vai sair, tá? Mas o que seria isso? A gente, né, fazer uma lista de tudo que a gente vai utilizar na nossa residência, tá? Eu vou utilizar tantos metros do condutor de 2,5 milímetros, eu vou utilizar 4 disjuntores de 15 amperes, eu vou utilizar tantas caixas de passagem, sabe? Tudo que a gente vai utilizar para instalação elétrica, então a gente teria que fazer, né, uma lista e depois, né, um orçamento aqui, tá? O que a gente vai fazer hoje, que eu vou mostrar para vocês hoje, é em relação aqui, essa parte ainda de dimensionamento, tá? Que é o dimensionamento dos eletrodutos. Então, deixa eu vir para cá. Bom, o projeto até aqui foi o que eu falei agora, né? Tudo que a gente já fez. Tá, pessoal, quem não fez ainda, não tinha feito as atividades, tá? Pode ir fazendo, pode ir mandando, qualquer dúvida, pode mandar mensagem, a gente pode combinar algum horário, talvez, para eu tirar dúvidas, tá? Então, fiquem meio à vontade nessa parte, ok? E agora, então, eu vou entrar mais na parte dos eletrodutos, tá? Que vai ser o que a gente vai dimensionar hoje. E vocês lembram, então, né? O Matheus já falou um pouquinho sobre isso, né? Naquela conversa que a gente teve com ele sobre a execução das instalações elétricas. Então, por que será que a gente utiliza, né, eletrodutos na instalação? Por que a gente só não deixa os fios passando ali na parede, por exemplo? Por causa da umidade, eles iam corroer no cimento, sei lá. Uhum.
Isso aí, né? Que o Lucas falou tá certo, que o Emanuel falou também, né? Segurança e manutenção do fio. Então, tem várias funções do eletrodutos, tá? Então, propiciar os condutores. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, propiciar os condutores proteção mecânica, tá, pessoal? Né? Até, por exemplo, que nem se estão fazendo a laje, por exemplo, já tem. Bom, a gente não deveria ficar pisando nos eletrodutos de qualquer forma, mas vai propiciar os condutores, então, a proteção mecânica, tá? Como o Lucas falou também aqui, né? Proteção contra ataques do meio ambiente, por exemplo, corrosão, ataques químicos, né? O que seja que pode ter, né? O condutor pode ficar exposto se ele tivesse só o condutor, por isso que a gente vai colocar dentro do eletroduto. Também, além de proteger só a fiação, ele protege o meio. Por quê? Porque, por exemplo, vai que, sei lá, a fiação pegue fogo, né? Então, talvez esse eletroduto ele consiga segurar isso ali, né? Então, não vai acontecer um incêndio na nossa instalação, tá? Os condutores... Tá, que daí isso aqui, no caso, seria que caso, né, tenha algum fio que, sem querer, sei lá, ele rompa a isolação, dependendo do tipo de eletroduto, tá? Ele pode funcionar como um terra também, não deixar a pessoa levar um choque elétrico, né? Que daí esse eletroduto estaria aterrado. Aqui eu tenho dois exemplos, tá? De eletrodutos. Aqui a gente tem uma mangueira, tá? Que seria aquele eletroduto, né? Que ele é flexível. E aqui a gente tem só, por exemplo, aqui estão vendo que tá pequenininho, mas é só uma caixinha, tá? Dessas de tomadas ou de iluminação, e aí aqui tem tudo o que precisa, né? Tem aqui a tampinha, que a gente chama do espelho, ó, ela é fixada lá com parafusos, aí tem aqui, né, os eletrodutos que estão chegando, tem as tampinhas, porque como ela tem vários buraquinhos, né, os buracos que a gente não utiliza para colocar eletroduto, tem as tampas também para colocar, tá? Deixa eu seguindo aqui. Tá, e aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? E não sei se vocês lembram, mas o Matheus falou um pouquinho para nós, né, sobre os tipos de eletroduto, tá? Então, vejam, aqui, né, tem uns que daí aqui, ó, tem essa rosquinha, né, na pontinha dele, provavelmente a gente vai rosquear outro eletroduto aqui, que essa aqui, então, seria a luva, tá? Então, aqui a gente viu, dependendo do eletroduto, a gente tem que colocar as curvas também, né? Aqui tem alguns exemplos dos eletrodutos corrugados, tá? Aí, vocês lembram da diferença? Eu tenho em outro slide, eu vou perguntar depois, tá? Mas aqui, então, vocês lembram que o Matheus falou pra gente, né? Que normalmente esses eletrodutos aqui, né? Os rígidos, eles eram utilizados lá, por exemplo, do quadro de medição até o quadro de distribuição dentro da casa, ou mesmo em apartamentos, né? Que daí tinha vários outros quadros intermediários que a gente utilizava esse tipo de eletroduto aqui, que é o DPVC rígido, tá? Porque provavelmente isso aqui vai ficar enterrado, né? Não tô pensando agora dentro da casa, na laje, por exemplo, eu tô pensando no que vai subterrâneo, né? Lá do nosso quadro de medição até o quadro de distribuição dentro da casa. Então, isso vai estar enterrado, as pessoas vão estar pisando em cima, tá? Então, ele tem que ter uma resistência mecânica maior. Aí, vocês lembram qual era a diferença entre esse aqui, ó, e este? Vocês lembram que ele tinha falado? Quando que a gente utiliza um, quando a gente utiliza outro? Quais são as vantagens de um? Quais são as vantagens do outro? Esse aqui, esse de PVC rígido, e esse aqui que é o PAD, tá? Que esses dois aqui são utilizados nessa parte, né, do quadro de medição, da medição até dentro do teu quadro de distribuição, tá? Que normalmente, então, ele é feito subterrâneo, tá? Entre lá o teu postezinho lá de fora de casa até dentro da tua casa, tá? Que esses têm uma resistência maior daí. Bom, já que vocês não falaram, eu vou ir falando aqui. Esse de PVC, tá, pessoal? Peraí, que foi. Esse de PVC, agora eu não me recordo exatamente, mas o Matheus falou para vocês em barras de quantos metros ele vem, tá?
Tá, nem vou chutar porque eu não lembro mesmo. Tá, então ele vem em barras já, tá? Se a gente quiser, por exemplo, eu poderia cortar assim ele, tá? Mas aí a gente tem que fazer essa rosca aqui, né, para encaixar isso aqui que é a luva, que seria então como a gente faz a conexão entre um eletroduto e outro, né? A gente usa isso aqui, tá? Que é chamado de luva, tá? Então vejam, aqui tem uma rosquinha, né? Aqui também eu rosquearia ali e rosquearia o outro do outro lado, tá? Pra gente ir conectando um ao outro. Qual é a desvantagem desse tipo de eletroduto? Que ele é reto, tá? Então eu não consigo fazer curvas com ele. Cada vez que eu tiver uma curva, eu vou precisar usar isso aqui, tá? Essas curvas aqui. Então imagina, né? Se vocês tiverem várias curvinhas, vocês vão ter que ir fazendo, né? Utilizando várias vezes essas conexões, certo? E lembrem, então a gente só teria ângulos também de 90 graus, né? O que a gente tem nessa direção, aí a gente vai fazer uma curva, daí vem para cá, e daí vai fazendo, né? Indo em 90 graus, tá? Então, às vezes, né, se tem muita curva, não é muito bom, porque a gente vai ter que ficar toda hora, né, colocando então essas curvas aqui, talvez tenha que ficar cortando, refazendo essa rosca aqui, tá? Então, esse seria o DPVC rígido, tá? Ele até, o Matheus falou um pouquinho que ele é parecido com, por exemplo, canos, né, de esgoto, de água, coisas assim, porém ele é mais grosso, né? Se vocês olharem aqui, ó, ele é mais grossinho, então, né, porque ele precisa ter uma resistência mecânica maior, né? Visto que ele vai ficar enterrado, talvez tenha um peso em cima dele. E o outro, então, seria esse aqui que é o PAD, tá? Que esse aqui ele é um pouco mais flexível, tá? E por ele ser flexível, a gente consegue fazendo curvas com ele, tá? Então, em lugares que tem muita curva, né, esse aqui é melhor. E qual é a diferença também? Este aqui, ele vem num rolo, acho que de 50 metros, ou maior até. O Matheus também falou isso. Tá? Então ele vem um rolo, tá? E daí tu só vai passando, né? Então normalmente a gente nem utiliza, por exemplo, aqui tem até uma luva, tá? Mas normalmente nem são utilizadas luvas, tá? Porque ele já vem, né, num rolo lá bem grande, então a gente só vai passando ele e vai conseguindo fazer as curvas, né? Porque ele já é um pouco mais flexível, tá? Qual é a diferença? Esse aqui, ele tem que ser concretado, tá? Então, o DPVC não, né? Eu poderia colocar o DPVC lá e eu não preciso concretar ele, por exemplo. Já esse de PAD, sim, tá? Por quê? Porque ele não tem resistência sozinho, ele precisa do concreto, tá? Então, embora esse aqui seja melhor porque a gente consegue fazer curvas, ele precisa ser concretado, enquanto que o de PVC não, tá? Porém, a gente só consegue, né, ir em linhas retas, a não ser que a gente vá utilizando várias curvas, a gente vai tendo ângulos de 90 graus. O Matheus até falou, comentou com a gente, né, que normalmente eles estão utilizando mais esses de PAD até agora, tá? Do que os de PVC. Certo? Alguma dúvida até aqui? Se alguém não lembra, nem sabe quem é Matheus ou do que eu tô falando, é porque a gente teve uma aula com um engenheiro civil, e aí ele explicou para a gente um pouquinho sobre a execução de instalações elétricas, que ele trabalha numa construtora e eles trabalham fazendo obras, tá? Aí ele tem essa experiência, que ele que compra os materiais até, então ele tem essa experiência, né, de quais são os materiais utilizados também nas instalações elétricas. Aí ele nos falou um pouquinho, né, sobre a diferença entre um material e outro. Por isso que eu tô falando isso. Tô só lembrando que ele me disse aquele dia, até se eu não estiver falando alguma coisa, estiver falando alguma coisa errada, que vocês lembram, podem me corrigir, tá? Então, esses que eu falei anteriormente, eles são utilizados fora da casa, né, normalmente. Então, lá, né, da medição até o nosso quadro de distribuição. E dentro da casa são utilizados, normalmente, esses eletrodutos corrugados aqui, que provavelmente essas mangueirinhas amarelas vocês já devem ter visto. E até então aqui eu pergunto para você, se alguém lembra qual é a diferença dessa amarela para laranja, onde que é utilizada uma, onde que é utilizada a outra, o que será que muda de uma para outra? A laranja é mais resistente, é para usar em laje, não é? Uhum. Muito bem, isso aí. Pensem que assim, claro, na verdade,
Eu até devia ter trazido outro eletroduto aqui que eu não trouxe. Por quê? Porque a gente pode ter tipos de instalações diferentes. Por exemplo, lá no CETISmo deve ter algum lugar, mas agora eu não me lembro exatamente qual. Acho que no banheiro, né? Que a instalação é aparente. Ou seja, os eletrodutos não são embutidos dentro das paredes, né? Eles ficam por fora e a gente consegue enxergar. Normalmente são eletrodutos de metal, daí que são utilizados, ou de plástico mesmo, aqueles de PVC, tá? E nesse tipo de instalação, a instalação é aparente, então a gente não embute na parede, tá? A gente consegue enxergar ali, normalmente elas são fixadas, então, na parede por umas presilhas, tá? Eu acho que no banheiro, pelo menos aquele perto ali, na frente do laboratório de eletrônica, é assim, tá? É com os eletrodutos aparentes, tá? Mas a gente também pode ter os eletrodutos embutidos na parede. Ah, na primeira sala é assim também? Uhum. Então, então vocês sabem, né, como é os eletrodos embutidos na parede. Que, de certa maneira, é uma vantagem, né? Por quê? Porque é mais fácil de fazer manutenção, tá tudo aparente, né? É mais fácil a gente mexer ali. O que é ruim? Esteticamente, né? Meio feio, talvez, dependendo do gosto da pessoa, de tu tá vendo os eletrodutos ali. E talvez seja meio ruim, às vezes, quando a gente vai colocar os móveis, né? Talvez a gente não consiga encostar direto na parede, ou tem um eletroduto passando ali no meio, o que tu vai fazer? Tá? Então, são essas as desvantagens, mas, de certa forma, é bom também em relação à manutenção, é melhor, né? É mais fácil de fazer manutenção se os eletrodutos estiverem aparentes. O Matheus também comentou, então não devia estar bem, mas ele abria em que sentido, Vitória? Tipo, de não estar encaixada nas caixinhas? Ou que ele estava quebrado mesmo e daí vocês conseguiam ver a fiação? Ah, é. Porque ele tem uma. Que nem esses EPVC, que né, eles têm uma rosca, né? Daí, normalmente eles são encaixados nas caixinhas, tá? Então, sei lá se estava sem a rosca ou o que não estava encaixando. Mas é mais perigoso também, né? É mais fácil das pessoas acessarem a fiação se tu tiver os eletrodutos aparentes, né? Vai que tem algum problema que nem, por exemplo, esse, né? Alguém pode encostar ali e vai que tem um fio desencapado, alguma coisa, o risco é maior. Bom, mas então tem essas instalações, né, que são aparentes, e também tem as embutidas, tá? Então elas estão dentro da parede. Então, por exemplo, que nem aqui na minha frente, provavelmente tem um eletroduto aqui na minha parede, porque tem uma tomada exatamente aqui, tá? Eu só não estou enxergando porque ele está dentro da parede. Aí lembrem, né, que o Matheus falou também sobre os tipos de construção, tá? Se for que nem aqui em casa, por exemplo, que daí é pilar e laje, então as paredes são de tijolo. Aí o tijolo a gente pode cortar ele como a gente quer, mais ou menos, né? Por quê? Porque ele não é um elemento estrutural, tá? O tijolo ele está servindo mais para fechar a parede do que propriamente para segurar o peso, para ser um elemento de sustentação. Então é tranquilo, né? Que nem se eu quiser passar eletrodutos pela parede aqui, é só eu ir rasgando ali a parede. Já se for utilizado blocos, que o Matheus mostrou lá, eu também não tenho foto aqui, aí a gente não pode passar eletrodutos pela parede, tá? Porque a gente não pode, os blocos, eles são elementos de sustentação para a casa ou para o prédio, então a gente não pode, né, rasgar assim, passar de um para o outro, assim, né, na horizontal, a gente teria que sempre puxar eletrodutos do teto, tá? Então, que nem aqui, eu não tinha falado para vocês antes qual era o tipo de construção que a gente ia utilizar, mas é de tijolo, tá? E nem na planta também não tem, onde tem pilares também, então vocês podem, né, passar pelas paredes aí. Mas pensem que se vocês forem trabalhar com isso, né, tem que saber qual vai ser o tipo de construção que vai ser utilizada e também onde vão ser os pilares da casa, para, né, vocês não passarem um eletroduto por ali, porque daí vocês vão estar danificando, né, um elemento de sustentação da casa, e isso é bem perigoso. Bom, mas voltando à pergunta inicial, que eu estava falando antes e fui me perdendo aqui, a diferença entre esses dois, que são eletrodutos corrugados, que são utilizados, então, embutidos nas paredes,
é que este aqui, esse laranja, ele tem uma resistência maior. Então, para ser embutido na laje, tá? Que a laje seria o teto, né? Que o pessoal concreta ali, tá? Ele é colocado esse eletroduto laranja aqui, tá? Porque a resistência dele é maior. Então, nas lajes são utilizados os laranjas e, sim, nas paredes aí, sim, são utilizados esses laranjinhas aqui, tá? Que eles são bem flexíveis, né? São bem molinhos. Não sei se vocês já devem ter pego algum, ou devem ter visto, pelo menos, né? Que eles são bem molinhos. E essas duas coisas aqui são chamadas de luvas, tá? Que eles servem para fazer a conexão, por exemplo, pode ser tanto a conexão, por exemplo, entre esse eletroduto aqui, tá? Que é o mais resistente com esse, por exemplo, a gente fez então a laje, né? E daí deixou as esperas ali, né? Deixou as esperas dos eletrodutos laranja descendo um pouquinho para depois a gente ligar esses eletrodutos aqui, tá? Que daí são os que são utilizados nas paredes. Então, tanto faz, né? Tem esse modelinho aqui e esse aqui também. Acho que o Matheus até falou que este era melhor, dava menos problema, não lembro agora exatamente. Tá? Mas esses são os elementos de conexão que são chamados de luvas, tá? Então, vejam, até que se a gente fosse fazer, né, o nosso orçamento, fazer a nossa lista de materiais, vocês iam ter que falar, a gente vai utilizar tantas luvas. Provavelmente, né, a gente coloca um número lá, não tem como saber. Tem como saber exatamente, mas às vezes até. A gente está com um rolo de eletroduto no fim, então a gente vai emendar um no outro, sabe? Aí não tem como a gente projetar exatamente quantas luvas vão precisar, né? Mas é bom ter uma ideia, né, que vai precisar. Sempre, por exemplo, eu tiver algum eletroduto que venha do teto, né, eu já tenho que colocar uma luva ali para eu ligar esse eletroduto neste aqui. Certo? Tá. Aí, voltando para as normas, então, tá? Então, olha só. Conforme a NBR 5410, que é a norma que a gente vem utilizando, né? Os eletrodutos podem conter condutores de mais de um circuito, nos seguintes casos. Quando as três condições seguintes forem simultaneamente atendidas, tá? Então, os circuitos pertencem à mesma instalação. No nosso caso, sim, né? Porque a gente tem que estar projetando só uma instalação. Vejam que assim, ó, já pensem nisso aqui, por exemplo, quando a gente for ver os prédios, né? Então, se a gente estiver fazendo, né, a planta de um prédio, o projeto elétrico de um prédio, e a gente tem um apartamento do lado do outro, tá? A gente não pode passar circuitos, nem vejo como vocês passariam circuitos, né, de uma instalação na outra pelo mesmo eletroduto, mas pensem nisso, né, mas nesse caso de prédios, então, a gente teria um apartamento e outro, então, no mesmo eletroduto a gente não poderia passar a fiação de uma casa e da outra também. Nem vejo possibilidade de fazer, mas já pensando então lá nos prédios, tá? Pensem nisso aqui. As seções nominais dos condutores fase estejam contidas em um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu não posso ter um condutor de 1,5 e um de 6. Então, se eu tiver o de 1,5, eu tenho que ter um de 2,5, né? Eles têm que ir aumentando sucessivamente. Se tiverem, então, condutores de ciclos diferentes no mesmo eletroduto. Isso aqui, ó, os condutores isolados e os cabos isolados têm a mesma temperatura máxima. O que seria isso? Os cabos, além deles serem, a gente dimensiona, né, pela capacidade de corrente deles, né? Que daí a gente vai ver a bitola, né? A gente aprendeu a dimensionar os condutores pela corrente que vai passar por eles, tá? Porém, eles têm tanto uma tensão de isolação quanto uma temperatura máxima, tá? Então, isso aqui é mais pensando na hora de, por exemplo, a gente iria comprar os materiais para instalação, né? A gente teria que colocar, se a gente fosse passar os cabos pelo mesmo produto, cabos de mesma temperatura máxima. E, bom, isso acho que já é meio de conhecimento que a gente só pode instalar condutores isolados, tá? Dentro dos eletrodutos. A gente não pode colocar, então, ali condutores sem isolação. Aí, olha só, o que a gente tem que pensar. Bom, pensem como é feita a instalação elétrica, né? Bom, primeiro são passados eletrodutos. O que é o Rafael falou que a regra de covarde de só ser condutor isolado, Rafael, na verdade é segurança, né? Até imagina se os condutores não tivessem isolação,
né? Ia ficar um condutor encostando no outro, ia dar um curto ali, tu nem ia saber o que estava acontecendo, tá? Então a gente tem que ter assim os fios isolados. Onde são usados fios que não são isolados? Não é bem assim, não. Onde são utilizados fios que não são isolados são nas redes, tá? Nos postes. Aí até depende do tipo de. Bom, vocês vão aprender isso depois, tá? Eu já tô lá acho que no terceiro semestre, terceiro ano, vocês têm a matéria de CEP, se eu não me engano. E aí vocês vão ver os tipos de redes, né? Até se vocês olharem em algumas redes, que nem aqui em casa eles estavam trocando. Então, por exemplo, quando vocês tinham 4 fios, assim, um em cima do outro, né? Eles eram fios que não tinham isolação, tá? Por isso que tem até aquele isoladorzinho, né? Tem uma coisinha reta, assim, entre eles, tá? Que a gente tem a fase, as três fases e o neutro, né? Que seria a rede de baixa tensão. E que nem aqui agora, eles instalaram fios com isolação, que daí são os cabos multiplexados, que eles chamam da rede compacta, que eles são todos enrolados no outro. Então agora vocês não veem mais aqueles 4 fios, vem só um e todos os fios um enrolado no outro. Por quê? Porque antes, então, temos 4 fios, como eles não eram isolados, a gente tinha que ter essa isolação entre eles, tá? Por isso que tinha um espacinho e já tinha um isolador, um isolador sendo usado, né? Que era normalmente uma coisinha reta, assim, que eles deixavam para espaçar os fios. E agora não, né? Então os 4 fios estão juntos, que como agora eles têm isolação, eles podem sim estar encostando um no outro, tá? Vocês vão aprender isso depois. E até se vocês. Acho que é mais costume agora, né, que eu já aprendi isso, eu sempre fico olhando para os postes para ver como é feita a fiação, como são feitas as redes, né? Aí, se vocês derem uma olhada, vocês conseguem ver se é uma rede compacta que tem aí perto da casa de vocês ou não. Se for os 4 fios, até o ramal de ligação que vem para casa de vocês são fios isolados, tá? Que daí vocês podem ver que eles são todos enrolados um no outro. Então, né, se não fosse isolado, eles não poderiam ser enrolados um no outro. Bom, mas o que a gente tem que cuidar, tá? Pensem, né, como eu estava falando, que primeiro é feita os eletrodutos, né, e depois que é passada a fiação. Imagina se vocês, né, dimensionarem o eletroduto, um eletroduto muito pequeno, vai ser muito ruim de passar essa fiação. Porque como que tem que fazer isso, né? Tem que ir passando um fio guia e ir passando os fios, e tem que ir puxando. Então, se não tiver espaço, se já estiver muito apertado, vai ser muito difícil, né, da pessoa que for fazer essa instalação conseguir puxar os cabos que são necessários, tá? Então, tem algumas taxas máximas de ocupação que a gente pode ter aqui nos eletrodutos. Por exemplo, se for passar só um condutor, tem que ter, né, até 53% de ocupação, tá? No caso de 2 condutores, 31%, e no caso de 3 ou mais condutores, 40%, tá? Então, no caso, isso seria, né, a taxa de ocupação. Então, a gente pode ocupar no máximo 40% aqui se a gente tiver 3 ou mais condutores. Tá? Então, 60% aqui do espaço tem que estar vazio, tá? Exatamente a gente ter esse espaço para puxar a fiação, tá? E como a gente faz, então, para projetar? Já tem uma tabela aqui, tá? Que, então, a gente já sabe, né? O que a gente tem que saber? O que a gente tem que saber para fazer o projeto do eletroduto? A gente tem que saber quais são... Eu vou deixar aqui. Ó. A gente tem que saber... a gente já tem que ter a planta, tá? Que nem a gente já tem a planta, certo? E a gente já tem que saber, então, quantos eletrodutos quantos condutores vão passar por eletroduto e qual vai ser a bitola, tá? Então, vejam, ó, a gente tem que ter a planta gráfica, né, com a representação da fiação e já a seção dos condutores, que isso a gente já fez, eu só acho que vocês não passaram para a planta ainda. E a gente tem que ter a tabela específica que fornece o tamanho do eletroduto, que é essa tabela aqui, tá? Com isso, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai contar o número de condutores contidos no trecho, e aí são todos os condutores, tá? Não é que nem antes que a gente tinha que ver, né, o número de circuitos ou de condutores carregados, tá? Isso são todos. Se a gente tem um fase, um neutro e um terra, então a gente tem 3. Se a gente tem fase neutra do circuito 1, fase neutra do circuito 2 e terra, a gente tem 5, tá? Retorno também conta, todos os fios que estão passando ali, tá? E a gente tem que ver qual é a maior seção desses condutores, tá? Então, por exemplo, a gente tem 3 circuitos passando, tá? Então, a gente teria 6 condutores, né? Fase neutra de cada um e o terra. E tá passando o circuito do chuveiro junto, que a bitola do circuito do chuveiro é de 6 milímetros. Então, esse é o maior bitola, tá? Então, eu sei que vão passar 7 condutores e que a maior seção do condutor é de 6. Então, ó, eu venho aqui, ó.
Então, ó, aqui tem o número de condutores. Então, aqui, ó, 7 condutores. Então, eu vou consultar essa coluna aqui. E a minha maior fiação é de 6 milímetros, ó. Então, eu vou ir nessa linha, ó. Então, deixa eu pegar a caneta. Eu sei que são 7, então eu vou vir nessa coluna aqui. E a minha maior bitola do fio é de 6, então eu vou vir nessa linha aqui. E daí assim, tá, eu consigo escolher qual vai ser o meu eletroduto. No caso aqui, ó, o meu eletroduto vai ser de 25 milímetros, tá? É assim que a gente dimensiona os eletrodutos, tá? Por exemplo, aqui, ó, vejam, aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha. Ó, aqui a gente vai analisar esse trecho aqui, tá, pessoal? Então, vejam, ó, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente tem aqui 4 condutores, ó, por isso que aqui a gente vai olhar aqui, ó, nessa coluna, tá? 4 condutores nesse eletroduto, tá? E a gente tem que saber qual é a maior seção dos condutores que estão passando aqui, ó. No caso aqui, ele tá me dizendo, ó, que tá passando, então, a maior seção é de 16 milímetros, tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó, nessa coluna aqui da seção dos condutores, nos 16 milímetros, ó, até essa coluna aqui. Então, vejam, aqui eu vejo que o eletroduto para esse trecho é um eletroduto de 25 milímetros, tá? Vou fazer outro exemplo para mostrar para vocês. Pensando agora aqui, ó, nesse trecho aqui, tá? Nesse eletroduto aqui, ó. Ó, aqui eu tô passando 2 condutores, tá? Então, já sei que eu vou ver, né, essa coluna aqui, de 2 condutores. E a gente tem que saber qual é a maior seção desses condutores aqui, tá? No caso aqui, ó, tá escrito aqui em cima, tá, pessoal? A maior seção dos condutores é de 1,5, porque essa aqui é a fiação só para ligar uma campainha, tá? Então, a maior seção é de 1,5. Então, vou vir aqui na linha de 1,5, ó. Daí eu vejo que esse eletroduto aqui, ó, é o de 16 milímetros, tá? Então, eu sei que esse eletroduto aqui é o de 16 milímetros, enquanto este aqui, né, é o de 25, tá? É assim que a gente faz para projetar os eletrodutos. É bem simples, na verdade, né? É só a gente saber quantos condutores estão passando e qual é a maior seção, né, dos condutores que estão passando ali, e daí a gente consulta essa tabelinha aqui e daí encontra, né, o tamanho do eletroduto. Alguém ficou com alguma dúvida aqui de como fazer? Eu trouxe mais, vamos fazer mais um exemplo junto? Ó, vamos ver um que tenha aqui mesmo, vamos pensar. Ó, tá, uma coisa assim, ó, pessoal, vocês vão ter que representar a fiação e os eletrodutos também, que estão vendo aqui, ó, por exemplo, aqui está representado, né, esse fio de 1,5 e aqui o eletroduto. Porém, vocês podem adotar um padrão, tá? Por exemplo, vocês podem ver o qual que é mais utilizado na casa de vocês. No caso aqui, ó, nessa planta, todos os fios de 2,5, tá? Que são de 2,5 milímetros quadrados, ele não tá representando a bitola embaixo. Por quê? Porque vocês podem falar que nem assim eu falei para vocês, né? Que nas tomadas que são de 100 VA, vocês não precisam escrever que são de 100 VA, porque o nosso padrão que a gente está utilizando é que se for de 100 VA, a gente não precisa colocar potência, só nas potências diferentes de 100 VA que a gente vai representar. Então, a gente pode fazer a mesma coisa nos condutores eletrodutos. Por exemplo, eu posso falar que nessa planta aqui, todos os condutores de 2,5 milímetros, eu não vou escrever qual é a bitola. Por quê? Porque eu sei que se não tiver escrito é de 2,5. E daí, nos que são diferentes de 2,5, daí sim vocês representam. É o caso dessa planta aqui, tá? Tudo que é de 2,5, ele não colocou, tá? Só o que é diferente, ó, por exemplo, aqui tem de 1,5 e aqui tem também, ó, de 4 milímetros, né? Aí sim, né? Aí sim eu vou colocar qual é a bitola, mas os de 2,5 não. Assim como os eletrodutos, tá? No caso aqui, ó, vocês estão vendo essa partezinha aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Essa aqui, ó, isso aqui seria a indicação do eletroduto, tá? Do tamanho do eletroduto. Vocês vejam que em alguns não tem, ó, por exemplo, aqui não tem, por quê? Porque ele adotou como padrão o eletroduto D20, tá? Acho que, não sei se é D20 ou D20, ele adotou como padrão aqui o eletroduto D20. Então, onde é eletroduto de 20 milímetros, ele não representou. Ele só representou, vejam, ó, onde são valores diferentes de 20, ó, os de 16 aqui é o de 25. Então, vocês podem ver qual é o mais utilizado na residência de vocês e colocar. Daí, claro, vai ter uma legenda, né, para nossa planta, e daí a gente vai dizer, os eletrodutos de 20 milímetros, como são os mais utilizados,
eles não estão, né, não está dizendo na planta isso. Por quê? Porque o que não tem indicação é o de 20. Assim como daí, né, os circuitos, como não tem indicação, são de 2,5. Todos os diferentes de 2,5, então, estão representados aqui na planta. Tá? E agora, então, vamos ver esse trecho aqui, ó, tá, pessoal? Então, se eu quero dimensionar esse eletroduto, ó, que tá vindo aqui do quadro lá para nossa copa, tá? Vamos primeiro, né? O primeiro passo é ver quantos condutores a gente tem nesse eletroduto. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, aqui ó, eu tenho 8 condutores, tá? Então, ó, a coluna que eu vou consultar é esta aqui. Bom, agora a gente tem que ver qual é a seção máxima dos condutores. Bom, o de 2 é de 1,5, e os que não têm indicação são de 2,5. Então, a minha seção máxima aqui de condutores é de 2,5, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa linha aqui, na linha de 2,5, tá? Com isso, eu consigo encontrar, então, né, qual é o meu eletroduto, que no caso aqui é o eletroduto de 20, tá? A gente pode pegar um maior, talvez, para ver. Ó, esse aqui de baixo, ó, pessoal. Aqui embaixo, ó, circulei em verde. Não sei se eu vou trocar para vermelho, que eu acho que o verde é meio ruim. Tá, então, ó, vejam. Nesse eletroduto aqui de baixo, a gente tem que contar quantos condutores a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, né, agora a gente vai para essa coluna aqui. Eu fiz errado antes. Eu acho que eu tinha contado 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tinha 8 mesmo. Tá, então ó, aqui a gente tem 7, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou consultar essa coluna aqui. Ó, e a bitola do meu maior fio, ó, a seção é 6 milímetros, tá? 6 milímetros quadrados. Então, agora eu vou consultar essa linha aqui, ó. Então, ó, 6 milímetros, 7 condutores. Então, ó, o nosso eletroduto aqui vai ser o D25, tá? Por isso que tá escrito aqui até do ladinho, ó, 25, tá? Mas é só, então, né, contar quantos tem, ver qual é a bitola do maior e daí, né, consultar a tabela aqui para encontrar. Acho que é bem facilzinho, né? É só mais ficar olhando para a tabela. Alguém tem alguma dúvida? Vocês têm que agora dimensionar os eletrodutos da planta de vocês, então, tá? Já tinham dimensionado os condutores, agora tem que dimensionar os eletrodutos. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok? Era isso, então, pessoal, dessa parte de dimensionamento. Pode falar, Emanuel. Isso. Tu sempre vê, né, qual é a maior bitola de fio que vai estar passando ali, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó, nesse trecho, né? Esse aqui é de 1,5, mas os outros são de 2,5, então eu vou utilizar 2,5. E nesse aqui de baixo, né? Embora os 5 e o 7 sejam de 2,5, o 12 é de 6, então eu vou utilizar 6, tá? Sempre a maior bitola, tá? E para contar a numeração, né, o número de condutores, aí tu conta todos. Aí não é que nem lá, né, que quando a gente foi projetar, né, o condutor era diferente. A gente tinha que ver quantos circuitos tinha. Aqui não, se tem fase, tu vai contar. Se tem neutro, tu vai contar. Se tem retorno, tu vai contar. E se tem terra, tu também conta, tá? Tem que ver todos qual é o número de condutores. Porque lembra que a gente tem que especificar, né? Essa tabela aqui, ó, ela já tem calculado aquela seção, né, aquele pedaço do eletroduto que tem que ficar disponível, né, que tem que ficar livre. Então, já está embutido, digamos, esse cálculo aqui na tabela. Por isso que é só a gente consultar ela para a gente escolher o eletroduto. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem eu mostro mais um exemplo para vocês. Mas daí, a princípio, semana que vem eu já mostro o memorial descritivo também, tá? Para daí a gente já poder ir concluindo o nosso projeto. Lucas, eu tô te devendo o disjuntor geral, tá? Mas relaxa que um dia eu te digo. Eu não consegui pesquisar para a aula de hoje, tá? Mas provavelmente semana que vem eu já te trago essa informação, ok? Mas então é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Qualquer dúvida, tá? Pode me mandar mensagem e a gente se vê semana que vem, então. Boas aulas aí, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.